Presidente, o ano eleitoral parece que começou bastante quente. Dissidência na base do governo, Eduardo Campos, inclusive, radicalizando bastante seu discurso como oposição, denúncias agora de desvio de dinheiro da Petrobras, denúncias graves, agora o caso André Vargas, uma overdose da mídia na economia. Como o senhor analisa essas denúncias, algumas dessas denúncias, e como o senhor avalia essa disputa eleitoral de 2014? O problema de fazer uma pergunta só, você fez 4 perguntas em então, primeiro, todos vocês sabem que eu sou amigo pessoal das pessoas. Eu, na minha idade, aprendi a fazer relação humana e não tem nenhuma razão para não gostar das pessoas. Se as pessoas não gostam de mim, é outro problema. Eu tenho uma belíssima relação com o Eduardo Campos, já tinha uma bela relação com o avô dele, com o Miguel Arraes. Sou agradecido a tudo que ele contribuiu com o meu governo. Ele deve ser muito agradecido a mim por tudo que eu contribuí para o desenvolvimento de Pernambuco e do Nordeste. E eu lamentei que ele tenha se afastado da base para ser candidato de oposição à presidenta Dilma. Eu, sinceramente, somente o tempo e somente ele é que vai dizer por que ele resolveu antecipar um processo que poderia ter sido um processo natural da continuidade da aliança PT e PSB. Porque na hora que rompe com o PT, não tem nenhum sinal de ir mais para a esquerda, ou seja, o sinal é todo para ir mais à direita. Eu sinceramente não entendo. É engraçado, a Marina eu entendo, porque a Marina, eu convivi com a Marina e com a Dilma, sabe, 2 ministras minhas, eu sei uma parte da divergência que tinha entre as duas, mas do Eduardo eu não compreendo. De qualquer forma, sabe, eu espero que ele faça campanha, sabe, se ele está fazendo uma campanha de apresentação, tudo bem. Agora, a verdade é que eu acho que a Dilma precisa continuar governando esse país para que o país não seja pego de sobressalto, sabe? E a gente não ter continuidade ao que está acontecendo no Brasil. Depois, se eu tiver a oportunidade, eu vou dizer o que eu acho que a imprensa não fala do que está acontecendo no Brasil. Né? Aquele negócio que a Luísa Trajano falou, sabe? Você só mostra o copo vazio, não mostra nunca o copo cheio, é uma coisa que eu gostaria de... No final, se vocês não fizerem nenhuma pergunta, eu vou falar do copo cheio, tá? A questão do André, veja, eu acho que quando Deus coloca um ser humano no mundo, ou seja, eu acho que Ele coloca na expectativa de que as pessoas todas que veio para cá façam as coisas corretas, não cometam nenhum erro, não façam nada. Sabe, eu sinceramente acho que o que o André fez, de que ele falou, primeiro tentou falar que era mais barato, depois tentou pedir desculpa, ou seja, eu acho que ele tem que explicar para a sociedade, sabe, porque não tem sentido. Ele é vice-presidente de uma instituição importante, que é a Câmara dos Deputados, e eu acho que quando você está num cargo dentro, você tem que ser exemplo. Sabe? Eu espero que ele consiga convencer a sociedade e provar, sabe, de que não tem nada além da viagem de avião. Eu espero. Eu torço por isso, porque no final quem paga o pato é o PT. Sabe? Então eu torço que não tenha nada além de uma viagem, tá? O que já é um erro. Segundo, a questão da Petrobras. Não é a primeira vez que se tenta, em época de eleição, levantar coisas contra a Petrobras. Em 2009 se levantou uma CPI contra a Petrobras e as pessoas foram prestar depoimento. Esse caso de Passadina, aprendi a falar Passadina esse dia, porque eu falava Passadena. Então, esse caso de Passadina já foi para o Tribunal de Contas, já foi para o Senado, o Graça já falou, o Sérgio Gabrielli já falou, votou outra vez. Agora, votou outra vez, veja, possivelmente porque algumas das pessoas que estão ansiosos para fazer a CPI são pessoas que trabalham, na minha opinião, com o enfraquecimento da Petrobras.
Ou seja, que interesse tem algum brasileiro de fazer enfraquecimento de uma empresa da Petrobras? Porque as pessoas ficam dizendo que a Petrobras hoje vale pouco, mas é importante lembrar que se ela vale 98 bilhões hoje, ela valia só 15 bilhões no tempo do FHC. Sabe? Só isso ela valia, só 15 bilhões. Sabe? Não adianta comparar a Petrobras de hoje com a Petrobras de 2010, quando nós fizemos a capitalização, que ela chegou a valer 250. E as ações dela vão voltar a recuperar. Mas o que as pessoas não aceitam é que a gente tenha feito a partilha. O regime de partilha é o que incomodou muita gente e muitos desses queriam privatizar a Petrobras há pouco tempo atrás. Então eu acho que o governo, eu vi até uma declaração da presidenta Dilma hoje, eu acho que o governo tem que ir para a ofensiva e debater esse assunto com muita força. A gente não pode ficar permitindo, sabe, que por omissão nossa, sabe, as mentiras continuem prevalecendo. Ou seja, eu vejo de vez em quando alguns números colocados por pessoas da Petrobras e vejo alguns números colocados pela empresa que não batem entre si. Então eu acho que nós temos que defender com unhas e dentes aquilo que nós acreditamos que seja verdadeiro e que foram os fatos concretos. Sabe, eu sinceramente fiquei convencido com aquilo que foi dito numa entrevista pelo Sérgio Gabrielli. Sabe, agora, obviamente, que tem que falar, sabe, outras pessoas, se o Congresso quiser se manifestar, se o Tribunal de Contas quiser se manifestar, que se manifeste. Mas o dado concreto é que, mais uma vez, os interesses políticos estão fazendo com que, em época de eleição, normalmente, quando a oposição não tem bandeira, não tem programa e não tem voto, a oposição, então, levanta essa ideia de fazer uma CPI. Ou seja, eu nem acho que por conta de uma CPI você tem que fazer outra. Eu não sou daquela de que sabe, que por conta da Petrobras eu tenho que investigar. Eu não sou dessa linha. Eu acho que até para investigar a Petrobras, vamos fazer qual é o fato determinado, acabou. Porque, veja, essas pessoas nunca quiseram CPI para nada. Para nada. Se você pegar aqui em São Paulo a quantidade de CPI que se tentou montar, sabe, nesses anos todos, nunca aconteceu nenhuma. De repente, essas pessoas todas viraram. Então, eu acho que nesse aspecto o PT tem que ir para cima. Eu vou contar uma coisa para vocês de coração. O PT, eu espero que tenha aprendido a lição do que significou a CPI do Mensalão. Eu espero que o PT tenha aprendido a lição, porque essa CPI, ela deixou marcas profundas nas entranhas do PT. Ou seja, se o PT tivesse feito o debate político, no momento que tinha que fazer o debate político, e não ficasse esperando uma solução jurídica, possivelmente a história fosse outra. Né? Porque, no fundo, vocês todos são pessoas informadas, a imprensa construiu quase que um resultado para esse julgamento. E o tempo vai julgar. Essas coisas a gente nunca consegue saber no dia, na semana ou no mês. Ou seja, às vezes leva anos para que as coisas sejam bastante apuradas e que venham à tona como ele foi. Mas eu de vez em quando fico pensando como é que é possível uma CPI que começou investigando R$3.000, sabe, numa empresa pública que era dirigida pelo PMDB, que investigava um cara do PTB, terminou no PT. É indescritível. E eu acho que não houve da parte do PT a sabedoria de fazer o enfrentamento político, certamente pelas divergências internas. Certamente pelas disputas internas. O PT já pagou um preço, o PT sabe que essa marca, sabe, vai ser carregada durante muito tempo nas nossas costas, e o PT sabe que, ainda disse sexta-feira, no ato público em Osasco, o PT sabe e precisa saber que a razão pela qual nós nascemos era para combater esses equívocos que muitas vezes o próprio PT comete. Sabe? Então, não tem jeito, meu filho, não tem jeito. Nós precisamos ter consciência de que a disputa política é assim. A elite, ela nunca foi condescendente com a esquerda, e a esquerda sempre foi condescendente com a direita. Sabe? Ela não foi, é só você pegar a biografia do Getúlio para você ver, pega a biografia do João Goulart para você ver, pega a biografia do Juscelino para você ver,
vai pegar a minha biografia para vocês verem daqui a alguns anos, não tem condescendência. Sempre que ela pôde, ela foi para cima, sabe? Tentando, e é no mundo inteiro. É no mundo inteiro. Então nós precisamos aprender a fazer essa disputa política. Eu acho que às vezes a esquerda é ingênua. Sabe? A gente não faz a disputa política, a gente não. E eu digo sempre que a gente hoje tem internet, coisa que a gente não tinha antigamente. Né? Hoje a gente não está só. Você veja, cadê o blog da Petrobras? Que foi tão importante em 2009, naquela CPI. Sabe? Então, você percebe? As coisas precisam voltar a acontecer, as pessoas precisam levantar a cabeça e brigar de verdade. É isso que eu acho que tem que acontecer. Sabe? Por isso, eu acho que tanto o PT, quanto a Petrobras, quanto o governo, precisa, sabe, não ter preocupação de dizer apenas a verdade e apurar aquilo que é a verdade e mostrar os números que estão colocados. Essas mesmas investigações sobre Passadina já foi feita, já foi dita. Eu tenho aqui até o material de uma CPI, que eu não sei se a Nina me entregou direito, mas deve estar por aqui, sabe? Dos encaminhamentos. Sabe, foi feito encaminhamento para o Ministério Público, para o Ministério da Defesa, para o Tribunal de Contas, para a própria Petrobras, para a Agência Nacional de Petróleo, para a Controladoria Geral da União, para a Casa Civil da Presidência da República, para o Presidente do Senado Federal, para o Ministério e para a Polícia Federal. Tudo isso para investigar a Petrobras. Aí, quando chega aqui na conclusão final, pelo documento, ô Nina, se você não me deu o documento, sabe? Aí chega aqui. Os encaminhamentos, que haja maior controle na composição dos membros da comissão de licitações. E outra conclusão, a conclusão dos trabalhos internos de avaliação das empresas envolvidas nas denúncias com a divulgação dos resultados. Ora, o Tribunal de Contas está dentro da Petrobras, está investigando, sabe? Não tem nenhum problema. Isso é da vida da Petrobras. Agora, o que a gente não pode é ficar, sabe, vendo em cada eleição, por falta de assunto, a oposição, que nunca quis CPI, nem de coisas absurdas nesse país, agora fique, sabe, querendo, sabe, tirar proveito em 6 meses de campanha. É melhor fazer um programa de governo, disputar as eleições, é melhor dizer como fazer e disputar conosco. A quarta pergunta, a questão da economia. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu estava na presidência em 2007 ou 2008, quando o presidente Mário Soares veio de Portugal representando uma TV portuguesa fazer uma entrevista comigo. E ele chegou no meu gabinete com um monte de revista inglesa, americana, com jornais franceses, jornais italianos, jornais espanhóis. E ele falava assim para mim: ô presidente, tem alguma coisa errada. Eu dizia: por quê? Ele falou: porque eu estou vindo aqui com vários jornais do mundo, o Brasil é coqueluche, o Brasil é o país mais extraordinário, o país que está crescendo, está gerando emprego. E quando eu pego a imprensa brasileira, o país está acabado. Isso Mário Soares. Mas eu fui ao Oriente Médio, foi comigo o Johnny Sayad, como bom representante libanês. Ele foi comigo. Passado um tempo, na volta, eu viajei 7 países, na volta, o Johnny Sayad foi conversar comigo e falou o seguinte: presidente, eu, quando voltei do Oriente Médio, a minha mulher tinha guardado um monte de jornal e eu fiquei lendo e eu falei para minha mulher: eu não fiz essa viagem com o presidente, a que eu fui não foi essa. É isso de um homem que é dono de um canal de televisão, ou seja, ele achou tão absurdo o que a imprensa tinha dito da viagem, que ele falou: eu não fui nessa viagem. Então a economia brasileira é o seguinte: a economia brasileira não está crescendo a 5% como nós gostaríamos, não está crescendo a 4% como nós gostaríamos. Agora, qual a economia que está crescendo como a brasileira? Quantas estão crescendo mais do que o Brasil? Pega o G20 para saber quantas estão crescendo mais do que o Brasil. Você vai achar a China. E a China é sempre um pouco suspeita, porque a China, sabe, a China não tem sindicato querendo aumento de salário, a China não tem as coisas do Congresso Nacional votando, a China não tem o tanto de obstáculos que nós temos aqui, que nós mesmos criamos. Ou seja, então é muito mais fácil fazer economia na China, tá, do que fazer num país democrático, né? As pessoas não dão importância. Como é que nós conseguimos em 10 anos de governo, ou melhor, em 11 anos agora de governo,
você manter a inflação dentro da meta, gerando empregos e aumentando o salário. Por isso é que os tucanos falam, não, para controlar a inflação tem que ter um pouco de desemprego. Não, nós estamos há 11 anos aumentando a massa salarial e a inflação está dentro da média. Ah, mas a inflação a 5,9 é muito. Eu gostaria que fosse 2. Mas eu era presidente de um sindicato quando a inflação estava a 80% ao mês. Ao mês, não era 5% ao ano, era 80% ao mês. E hoje eu vejo esse ministro na televisão falando de estabilidade, em controlar a inflação. Ele foi ministro quando a inflação era 80% ao mês. Eu recebia meu salário, eu corria no Macro, na Via Anchieta, para comprar tudo que não era perecível, até papel higiênico era demais que eu comprava, para evitar que o salário fosse corroído pela inflação. Naquele tempo eu não tinha uma conta remunerada. Depois eu aprendi que se você tivesse uma conta remunerada, a inflação comia menos o teu salário. Bem, então, a economia brasileira, um dia desse, eu fui num debate com os bancos e me disseram que o Brasil estava muito ruim lá fora porque tinha uma dívida pública, sabe, bruta, descontrolada. Aí eu fui perguntar qual é o país que tem a dívida pública de 57% do PIB como tem o Brasil. Nenhum. Todos têm mais do que o Brasil. Os Estados Unidos têm uma dívida pública bruta maior do que o seu PIB. A Itália tem 130% do seu PIB. Por que o Brasil com 57% incomoda eles? No fundo, eu descobri. É porque o Brasil colocou dinheiro no BNDES. O Tesouro passou a colocar dinheiro no BNDES para ajudar o BNDES a emprestar dinheiro. Por quê? Porque quando veio a crise de 2008, que nós liberamos 100 bilhões do compulsório para fortalecer o crédito no Brasil, o que aconteceu com os bancos privados brasileiros? Pegaram o compulsório e, ao invés de investir no setor produtivo e no crédito, compraram títulos do governo. Então nós fomos obrigados a colocar mais dinheiro no BNDES, mais dinheiro na Caixa Econômica e mais dinheiro no Banco do Brasil para a gente poder liberar o crédito. Então, se você pegar os indicadores econômicos, tem poucos países nas condições do Brasil. E poucos conseguiram sair da crise com a solidez do Brasil. Entretanto, eu vejo pessoas que outro dia defendia, sabe, que o Brasil crescer 2% era bom, 2,5% era bom, achando que 2,9% é pouco. Sabe? O Guido tem que saber que é pouco. Eu tenho que saber que é pouco. Vocês têm que saber que é pouco. Mas aonde é que está crescendo? A economia está passando por uma das maiores crises da sua história. Sabe, os americanos não conseguiram recuperar a sua economia, os europeus não conseguiram recuperar a sua economia, a China caiu de 14,5% para 7% do seu PIB. Quem é que está crescendo? A América Latina e a África. Eu, no G8, em 2008, no G20, eu dizia, a chance da gente recuperar a economia é a gente canalizar investimentos para ajudar os países pobres a se desenvolverem, para eles virarem consumidores, sabe, e participantes da economia mundial. Isso não foi feito até hoje, nem tampouco controlar o sistema financeiro como nós propusemos, nem tampouco a gente ter o cargo no FMI e aumentar a participação dos países emergentes, porque os Estados Unidos não votou ainda. Então, a economia brasileira, ela está aquém daquilo que eu gostaria que tivesse, ela está aquém daquilo que a Dilma gostaria que tivesse, está aquém daquilo que vocês gostariam que tivesse. Agora, vamos analisar quem está melhor do que o Brasil. Tá? Porque, veja, no mês de fevereiro foram gerados, se não me falha a memória, 280 mil empregos nesse país formais. 260 mil. Tá? 260 mil. Ou seja, qual o país que gerou isso? Qual o país que gerou isso? Então, eu penso que um país que chegou em dezembro do ano passado com 4,3% de desemprego, companheiro, eu fui dirigente sindical. Sabe? Em modesta parte, eu fui um bom dirigente sindical. Briguei que nem um desgraçado nesse país. O desemprego no Brasil era 14%. Eu, quando ia para a Alemanha, que o desemprego era 3%, 5%, eu voltava com água na boca. Hoje eu vejo a Europa com 8% de desemprego, com 9,5%, a Espanha com 20%, e o Brasil só com 4,3% ou 5,3%, se quiser medir agora. Gente, isso é uma dádiva de Deus. Só pode ser a mão de Deus para ajudar a gente a fazer tanto. Porque o que nós fizemos em 11 anos,
O que nós fizemos democraticamente em 11 anos, algumas revoluções não fizeram em 20. O que nós fizemos em 11 anos. Eu de vez em quando brinco com o Sem Terra, porque Sem Terra, se um dia você pegar todo o território brasileiro e fizer reforma agrária, ele vai dizer que ainda falta terra. Você vai ter que ocupar mais um acre, mais sei lá o quê. Ou seja, eu digo para eles, em 11 anos, nós assentamos, só em 11 anos, nós colocamos disponibilização de terra de 48 milhões de hectares de terra. Sabe o que significa o que nós fizemos em 11 anos? 55% de tudo que foi desapropriado em 500 anos de história desse país. É pouco? Não sei. Sabe? Mas a verdade é essa. Em 11 anos desapropriamos 55% de tudo que foi feito em 500 anos. Falta educação. É verdade, falta educação. Mas vamos ver o que aconteceu na educação desse país. Vamos ver. Ou seja, nós, em 11 anos, nós fizemos o dobro daquilo que foi feito no século passado. Saímos de 3 milhões de estudantes universitários para 7 milhões, ou de 3,5 para 7,5. Nós saímos de 140 escolas técnicas para 365 escolas técnicas. É importante lembrar que o ministro da Educação, Paulo Renato, em 98, fez uma lei proibindo o governo federal, cuidar do ensino técnico. Nós tivemos que desfazer a lei. Então, nós fizemos em 11 anos 2,5 vezes o que foi feito num século de escola técnica. Falta fazer, porque nós estamos muito atrasados, gente. Quando a gente quer discutir educação no Brasil, nós temos que ter uma referência. Qual é a referência? O Peru, que é menor do que o Brasil, em 1450 já tinha a sua primeira universidade, a Universidade de São Marcos. O Brasil só foi ter a sua em 1930. Veja quantos anos depois, 400 anos depois, é que nós vamos ter a nossa primeira universidade. Então, significa o atraso nosso em relação ao Chile, em relação à Bolívia, porque me parece que a coroa espanhola era mais chegada a uma educaçãozinha que a coroa portuguesa, que queria que a gente fosse para Coimbra, né? O fato concreto é que nós fizemos uma revolução nessa área e falta fazer muito mais. Nós precisamos fazer o triplo. É por isso que foi colocado o dinheiro do royalties do petróleo para que a gente resolva o atraso na educação brasileira. Isso está ligado ao desenvolvimento da economia brasileira, sabe? Que a gente tem que pegar o que aconteceu de período, sabe? A economia brasileira, eu fico vendo na televisão, hoje eu vejo mais televisão do que eu via, tenho mais informação hoje, mas eu fico vendo os opositores, porque de vez em quando você tem que saber o que eles falam da gente. Eu vejo coisas absurdas, as pessoas se queixam porque tem muito carro na rua. Obviamente tem muito carro na rua. A gente licenciava 1 milhão e 700, hoje licencia 3 milhões e 800, obviamente que tem carro na rua. Sabe? Mas tem muita gente no aeroporto, virou rodoviária. Obviamente que virou rodoviária. Você tinha 48 milhões transitando nos aeroportos, hoje você tem 120 milhões por ano, sabe? Os portos estão superados. Obviamente que está. Você tinha 570 milhões de toneladas por ano, hoje você tem 1 bilhão de toneladas por ano. Sabe? Está faltando mão de obra qualificada. Ótimo! Esse é um bom problema, porque você tem que formar. Porque há 20 anos atrás a gente era mão de obra formada trabalhando, vendendo cerveja na rua, engenheiro vendendo coco na praia, engenheiro sendo analista de banco. Não é isso? Então hoje você tem um problema, que é o seguinte: o povo quer mais. O povo quer mais demanda. Então nós temos que dar essa demanda e atender. Então é isso que eu vejo da economia brasileira, sabe? Nós poderíamos estar melhor, sabe? Aqui é o seguinte, e a Dilma vai ter que dizer isso na campanha claramente, sabe? Como é que a gente vai melhorar a economia brasileira?